Colonoscopia é um estudo do nosso colo, do intestino grosso da gente, né? É a introdução de um tubo flexível pelo ânus, que chega até, vai por todo o colo ascendente, transverso, descendente, e chega até o ilho terminal. É um exame muito bom, bastante esclarecedor, e as pessoas talvez tenham muito medo, não por conta do exame, porque eles devem escutar o boca a boca do preparo deste exame. Acima dos 50 anos, ou com o aumento da incidência de você ter uma possibilidade de um câncer coloretal e pólipos, você já está com indicação como um rastreamento ou investigação. Você também pode ter indicação da colonoscopia quando você tiver sangramento não esclarecido, isso é importante. Quando você tiver suspeita de neoplasia, já confirmado, uma tendência forte, uma investigação forte de neoplasia, ou ainda quando você tiver uma dor abdominal não esclarecida. Mas é importante frisar que não é qualquer sangramento que exige uma colonoscopia. O sangramento retal ou hemorragia digestiva baixa são coisas importantes, mas você tem que ter um esclarecimento disso antes de solicitar a colonoscopia, porque as hemorroidas também sangram, né? Qualquer médico pode solicitar esse exame. Se você vai a um médico com uma queixa de sangramento que você não tem hemorroida, por exemplo, ele pode sim pedir para você o exame de colonoscopia. Tem uma indicação. Não é necessariamente ser o coloproctologista a pedir um exame desse. O exame, na verdade, consiste basicamente em você tomar líquidos nas últimas 48 horas antes do exame e o preparo desse intestino com laxativos. Porque o nosso intestino ele tem que estar completamente limpo, não pode ter fezes dentro dele. O anestesista seda o paciente. A partir desse momento, o coloproctologista ou o examinador coloca o tubo flexível e vai introduzindo o tubo flexível pelo ânus, subindo pelo intestino. Ele injeta algumas quantidades de ar, que é justamente para poder fazer com que o intestino se abra um pouquinho, porque o nosso intestino é um tubo, mas não é um tubo rígido, ele precisa ser insuflado de ar. E às vezes esse ar pode provocar alguma cólica no pós-exame. E aí vai introduzindo o aparelho e vai seguindo por todo o intestino até o ilho terminal, ou seja, na junção do intestino grosso com o intestino fino. E na volta vai se fazendo todos os diagnósticos necessários, biópsias e pequenos procedimentos que podem ser feitos. O procedimento é de baixo risco, mas eles existem, por isso deve ser feito por médico. Quais seriam as contraindicações? Absolutas. Quando o paciente tem um abdômen agudo. O que é um abdômen agudo? É aquela dor abdominal inflamatória por mais de 24 horas que não cessa. Quando ele tem uma suspeita de diverticulite aguda, ou às vezes o paciente já tem história de divertículo e está com aquele divertículo inflamado. É uma contraindicação absoluta. Ou quando existe uma outra patologia chamada megacólon tóxico, é que o cólon cresce de uma maneira, um processo infeccioso. Nesses casos, é contraindicação absoluta porque você pode perfurar o exame, o intestino imediatamente. E você tem algumas contraindicações absolutas, que é infarto do miocárdio recente, embolia pulmonar, aneurisma de aorta abdominal, esplenomegalia. Por quê? Porque nesses casos você pode ter acidente, você pode romper um aneurisma, você pode romper um baço. E tem mais uma contraindicação absoluta, que é a gravidez acima do 3º trimestre. Muito esclarecedor, doutor. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Muito obrigado.